Halloween, A Noite do Terror, definiu o gênero slash. A ideia do filme era basicamente um maníaco que assassinava mulheres. E tudo isso acontecia na noite mais assustadora do ano, a noite de Halloween. E a novidade naqueles anos 70, quando isso foi lançado, foi um estouro de sucesso. E nos anos seguintes, isso também se repetiu. Mais tragicamente, essa fantasia violenta aconteceu na vida real, mais precisamente no subúrbio de São José, na Califórnia, na noite de Halloween de 1984. Infelizmente, em alguns momentos, a vida imita a arte e nem por conta disso a arte tem culpa. Oi pessoas, eu sou a Mika, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Fofa e Trevosa. Aqui contamos crimes reais, histórias bizarras e muito mistério. Então, se gosta desse tipo de conteúdo, já deixa teu like no começo do vídeo. É muito importante para a divulgação do vídeo e o crescimento do canal também. Mas caso tenha caído aqui por acaso e ainda não é inscrito, aperta no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder mais nada. Caso tenha alguma sugestão de casos criminais ou vídeos relacionados, comenta aqui embaixo que em breve eu trago para vocês. E mais uma vez informando para quem caiu aqui de paraquedas, porque estamos nesse cenário maravilhoso, porque estamos no mês de outubro, a minha época favorita do ano, onde eu estou trazendo crimes de Halloween e outras histórias, e está acontecendo todas as terças e sextas, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 2 horas da tarde. Agora, sem mais falação, vamos para o vídeo de hoje. Dorian Hitchens nasceu em Santa Clara, Califórnia, no dia 29 de novembro de 1952. Ela era filha de Franklin e Catherine Hitchens. Ela era a quarta filha de 5 filhos que o casal tinha tido. A família era bastante unida e no seu tempo livre eles aproveitavam para poder fazer pescas familiares e até mesmo acampar. E Dorian parecia ser bastante querida no meio de todos os seus familiares, chegando até mesmo a ser descrita como um anjo de espírito generoso que contagiava a todos. E talvez por conta disso, na vida adulta, ela resolveu se formar em fisioterapia para assim poder ajudar outras pessoas com a sua profissão. Por conta da sua profissão, ela acabou também conhecendo um homem que mais tarde se tornaria seu primeiro marido, Mike Dennis. Ele trabalhava bem vizinho à clínica que Dorian era fisioterapeuta. E eles tinham personalidades bastante distintas, enquanto Dorian tinha uma personalidade bastante cativante, onde fazia amigos com muita facilidade, contagiava a todos com a sua alegria. Mike, na sua infância, foi acometido por uma perda parcial auditiva. Isso, na vida adulta, o tornou uma pessoa que constantemente gaguejava, se isolava de todos, odiava socializar e até mesmo tinha tido poucas namoradas. Um dos motivos também que pesava muito para ele se isolar era que naquela época os aparelhos auditivos não eram tão discretos como são hoje. Então, além dele usar o aparelho que ficava acoplado na cabeça, próximo ao ouvido, ele também tinha que usar uma espécie de acessório que interligava esse aparelho e ficava sempre no seu bolso. Então, quando Dorian chegou na vida dele, ele de imediato ficou perdidamente apaixonado por ela e chegou até mesmo a contar para amigos que ele tinha achado a mulher certa e que seria a mulher da vida dele, com quem ele passaria o resto da vida. Aparentemente, essa paixão arrebatadora também era compartilhada por Dorian, porque em pouco tempo de namoro, eles já se casaram e no ano de 1976, eles tiveram o primeiro filho, no qual batizaram de Paul Dennis. A chegada do filho foi um misto de sensações e experiências para aquele casal, recém-casados, e estavam praticamente em lua de mel. Mike amava ser pai, ele também enfrentava sérios problemas com a depressão e estava fazendo tratamento. Então a maternidade não foi facilmente enfrentada por eles, causando fortes brigas e grandes estresses entre o casal. Então, em pouquíssimo tempo que o filho tinha nascido, o casamento acabou não resistindo àquele turbilhão de emoções e chegou ao fim. O fim do casamento partiu de Dorian porque ela não suportava mais o comportamento temperamental de Mike. Então ela pediu o divórcio e a guarda do filho ficou sendo compartilhada, onde ele passava o resto da semana inteira com ela e aos finais de semana Mike podia visitá-lo e até mesmo levar para a sua casa. Dorian, por sua vez, aparentemente após o divórcio, seguiu em frente rápido demais. Ela era uma mulher nova, apesar de ter filhos, não impedia nada que ela seguisse sua vida,
Por que ela iria ficar se lamentando por um casamento que não deu certo? Mas já com o Mike, a situação foi completamente diferente. Como eu contei pra vocês, ele era um ser humano bastante isolado, antissocial e que tinha dificuldade com relações. Então ele passou um longo tempo amargurado com a separação e não se conformando que ele teria perdido a mulher da vida dele. Mas apesar dessa amargura de Mike, Dory continuou a trabalhar no mesmo local de fisioterapeuta que ficava bem vizinho ao trabalho dele. Então, em uma tarde, enquanto ela voltava do trabalho, o seu carro acaba quebrando. Sem muito o que fazer, ela para no acostamento para tentar resolver o problema. Quando um homem ruivo, de cabelo encaracolado, identificado mais tarde como Charles Everett, para ajudar Dory. Não é por nada não, né? Eu não nasci ruiva, mas gente ruiva já é bonita por natureza. Ainda mais uma pessoa ruiva e de cabelo encaracolado. Mas voltando para o caso. Ela de prontidão aceitou a ajuda e aparentemente ele não demonstrava nenhum perigo. De cara, eles se deram muito bem e passaram algum tempo ali parado, conversando sobre o capô do carro de Dory. Mais tarde, naquela mesma semana, eles marcaram um jantar e assim aconteceu. Durante o jantar, Charles começou a contar sobre a vida dele, que ele era dono de uma tapeçaria, que tinha uma casa própria, e isso de certa forma impressionou bastante Dory, pois era justamente a vida estável que ela buscava, porque ela também já tinha uma vida estável, um emprego bom, vinha de uma família equilibrada. Então ela vendo aquilo em Charles, ela ficou totalmente encantada com ele. E não demorou para que logo eles começassem a namorar e em seguida logo se casassem. Com cerca de 1 ano de casado, Dory dá à luz a uma filha, no qual ela batizou de Deanna. Após a segunda gravidez, com 2 filhos para cuidar, ela achou que era uma boa ideia largar o seu emprego de fisioterapeuta e se tornar secretária dos negócios do marido, que era a tapeçaria. E aparentemente, pelo que parece, eles eram bastante felizes. E Mike continuou indo visitar Paul e até mesmo pegando ele para levar para passear. E ainda tinha a vantagem que ele morava bem próximo da casa de Dory, então ele poderia participar tranquilamente da vida do filho. E aparentemente, Mike, Dory e Charles tinham uma boa relação de convivência. E Charles também tratava Paul muito bem, como se fosse filho dele. Afinal, era uma criança de pouco menos de 4 anos. E eles viviam numa casa grande, que dava para as crianças brincarem, correrem. E era uma casa que até mesmo tinha piscina no quintal. Então era um sonho para qualquer criança. Lá eles viveram os momentos mais felizes da vida deles, mas também eles viveriam os momentos mais trágicos da vida deles também. Então, em um dia ensolarado, em fevereiro de 1980 na Califórnia, Paul brincava no quintal enquanto a sua mãe fazia os serviços domésticos. Enquanto isso, Dory ficava o tempo inteiro vigiando o menino. Periodicamente, ela dava uma olhada para saber se estava tudo bem. Porém, em um determinado momento, enquanto ela olhou para a janela para verificar se Paul estava bem, ela simplesmente não localiza o menino. Então ela sai correndo em direção ao quintal e, ao chegar lá, ela se depara com a cerca da piscina totalmente rompida e Paul boiando na piscina. Uma cena desesperadora que nenhuma mãe quer presenciar. Paul, após o ocorrido, ainda foi hospitalizado e passou cerca de 3 dias no hospital. Porém, infelizmente, ele acabou não resistindo e morrendo. Naturalmente, como era de se esperar, foi uma perda trágica para Dory e Mike, por sua vez, também ficou totalmente arrasado. Mas Mike tinha necessidade de descontar aquela frustração, aquela dor da perda do filho em alguém. E sobrou para Dory e Charles. Ele começou a acusar o casal de terem afogado propositalmente Paul para poder apagar ele e o filho totalmente da vida deles. Inconformado, ele acabou abrindo um processo de homicídio culposo contra Dory e Charles. O caso foi julgado em 1982 e o juiz decidiu a favor de Dory e Charles. Depois que o julgamento acabou, Dory pediu que nunca mais Mike se aproximasse dela ou de sua família. Afinal, a única ligação que eles tinham era Paul e Paul já não existia mais entre eles. Mas Mike, por sua vez, estava cada vez mais afundado na sua amargura e na sua depressão. E para contribuir mais ainda com a situação dele, parecia que tudo dava errado na vida dele. Além de ter perdido o filho, ele também perdeu o cargo que ele tinha na empresa. E para ele continuar trabalhando, foi feito um acordo onde ele seria rebaixado para um cargo inferior e ganharia menos. Os amigos que tinham contato com Mike sempre diziam que ele não superava a morte do filho e nem muito menos o divórcio com Dory. Enquanto isso, mais uma vez, Dory tentava seguir a sua vida e, de certa forma, superar toda aquela tragédia.
Então, em 1984, ela engravida mais uma vez. Essa foi uma notícia no qual a família ficou em êxtase, pois após a morte de Paul, Doreen já tinha sofrido 2 abortos espontâneos. À medida que a gravidez foi avançando, a felicidade deles só aumentava, ao ponto deles descobrirem que Doreen estava esperando um menino. Mike não representava nenhum tipo de ameaça para a família, pois ele não ficava perseguindo Doreen. Então ele continuou morando ali pela vizinhança, bem próximo à casa dela. Como consequência disso, no decorrer dos meses que a gravidez ia avançando, ele acabou acompanhando a felicidade do casal. Então, no Halloween de 1984, Doreen já estava grávida de 8 meses. E ela estava totalmente feliz, o bebê estava prestes a chegar e ela estava organizando a festa de doces e travessuras de Deanna. Gente, se vocês ouvirem choro de bebê, não é aqui na minha casa. Mas não tem muito o que fazer, porque eu preciso gravar. E tem uma criancinha que ela chora muito. E como nós vivemos numa civilização, não tem como a gente conter o barulho de outras pessoas a todo momento. Então é isso, vamos concentrar no que eu estou falando e esquecer os barulhos externos. Enquanto isso, eu tô aqui me abanando com o Stan Lee, que era pra estar pregado na parede, mas o calor está demais. Naquela noite, seu marido Charles ajudava ela também a decorar a casa e fazer as coisas para Deanna. Porém, em algum momento, ele teve que se ausentar para comprar mais doces e aproveitou também para comprar bebidas. Ele se ausentou por cerca de 15 minutos. Mas minutos após que ele deixou a residência, parecia até que alguém estava vigiando quando alguém saísse dali. Uma pessoa bate na porta, de uma forma até mesmo bastante bruta. Doreen não imaginava que seria nada de ruim, então ela imediatamente atendeu a porta. Quando ela abriu a porta, ela se deparou com uma cena bastante assustadora. Um homem vestindo uma máscara de lobo, segurando um facão. Deanna, nesse momento, que já tinha 5 anos na época, ela foi acompanhar a mãe para poder abrir a porta. E ela pôde ouvir o momento exato que o homem disse: "Eu vou te matar". Doreen, sem ter muito o que fazer, a única coisa que ela pediu foi para que a filha se escondesse atrás do sofá. Então, assim que esse homem terminou com Doreen, ele foi vasculhar a casa atrás de Deanna para poder também tirar a sua vida. Mas por mais assustada e amedrontada que ela estivesse, ela permaneceu imóvel, pegando apenas um cobertor para se cobrir e tentar se esconder um pouco mais. Então, aparentemente, esse homem que estava vestido com a máscara de lobo desistiu de procurar Deanna, pois ele teria se assustado com algo e acabou fugindo do local. Uma vez lá fora, já no quintal, ele acabou jogando por algum motivo a sua máscara de lobo por ali mesmo. Além da máscara de lobo que ele teria deixado para trás, ele deixou para trás uma criança de 5 anos, indefesa, sozinha, mas viva, Doreen agonizando e o seu bebê já totalmente sem vida. Então Charles, ao voltar para casa, se deparou com essa cena terrível. A porta da frente estava destrancada e Doreen estava deitada bem próxima à entrada. E o filho deles, que Doreen esperava, estava na sala de estar. Doreen foi atingida na cabeça e no corpo com um facão e a sua mão foi decepada. O seu bebê foi removido de dentro do seu útero e foi praticamente cortado em pedaços. Havia tanto sangue que Charles escorregou e acabou caindo nele. Felizmente, ainda havia uma sobrevivente e Charles encontrou Deanna totalmente assustada, encolhida e escondida. Quando a polícia de São José chegou até o local, eles encontraram Charles totalmente histérico. E ao primeiro momento, pelo fato de ele estar cheirando a álcool e estar coberto de sangue, totalmente transtornado, eles chegaram a algemar Charles e prendê-lo. Na porta da frente, eles encontraram a máscara de lobo. A máscara de lobo tinha olhos grandes, dentes grandes e uma língua para fora. Também havia um rastro de sangue sendo arrastado por todo o quarteirão saindo de dentro da casa. A polícia então iniciou as investigações quase que imediatamente, recolheu a amostra de sangue da casa e colheram os depoimentos. Então eles descobriram que a família tinha alguns problemas com Mike. Então, sem muitas evidências que fizesse Charles permanecer preso, após ele se acalmar, ele foi libertado. A polícia dirigiu até a casa de Mike para poder colher depoimentos e informar sobre a morte da sua ex-esposa. A polícia então chegou até a residência de Mike, mas mesmo ele estando lá e a polícia conseguindo ouvir barulhos de água corrente e as luzes acesas, ele demorou bastante para atender os policiais. Mas eles continuaram insistindo até que Mike atendeu eles. Logo no primeiro contato com Mike, a polícia pôde notar que ele tinha um curativo na mão. E quando perguntado do que aquilo se tratava, ele disse que se machucou brincando com uma faca.
Claro, até porque todos nós brincamos com facas no nosso tempo livre, certo? A polícia então começou a vasculhar o local e pôde verificar algumas gases sujas de sangue, o quintal dele também estava sujo de sangue e algumas roupas dele que foi encontrado na lavanderia também estavam sujas de sangue. Era sangue demais para uma pessoa que tinha tido um simples corte com uma mera faca brincando. A polícia então, com a ajuda de uma lanterna, examinou o carro de Mike e pôde reparar que no volante também estava coberto de sangue. Sangue esse que também se estendia para o câmbio e outras partes do carro. Mike foi imediatamente preso por assassinato naquele momento. A polícia então fez uma segunda revista na casa de Mike, e lá eles puderam notar uma etiqueta e uma nota fiscal de um facão de 18 polegadas que ele teria comprado recentemente em uma loja. Na garagem eles também encontraram sacos plásticos que cabiam facilmente um adulto, todos eles muito bem feitos, caprichados e feitos à mão. Então os investigadores começaram a suspeitar que naquela noite Mike também mataria Charles, mas ele não estava em casa no momento que ele chegou lá. Porém, após 48 horas da sua primeira prisão, Mike foi preso, pois não tinha evidências suficientes contra ele. Mas em 5 de novembro de 1984, Mike foi preso novamente por assassinato em circunstâncias especiais, pois o seu tipo de sangue era compatível com o sangue que estava na cena do crime. Eles também colheram testemunhos e fotos que Mike teria se vestido de lobo mau no Halloween do ano anterior. O julgamento de Mike iniciou em julho de 1988. Deanna Ebert, a filha do casal, que na época tinha apenas 4 anos, foi a primeira a testemunhar no tribunal, agora com 8 anos, a favor da acusação. Quando questionada do que teria acontecido na noite de Halloween, ela contou a sua versão em uma voz clara e calma. Ela contou que ela e a mãe teriam respondido a batidas na porta. E na frente delas tinha um homem parado com máscara de lobo que teria dito: "Eu vou matar você". Vários vizinhos da família testemunharam que naquela noite de Halloween tinha um homem de máscara de lobo rondando por ali por perto. Durante o julgamento foram levantadas também várias questões do fato se a gravidez de Doreen era aparente ou não. E várias testemunhas puderam atestar que sim, que a gravidez dela era claramente perceptível para quem visse de fora. A direção que a defesa de Mike estava tomando era que ele não sabia que Doreen estaria grávida. E por conta disso, ele não poderia ter matado o filho dela propositalmente. O médico legista também testemunhou no tribunal. A seguir está o testemunho do médico legista a respeito dos ferimentos em Doreen e em seu filho ainda não nascido. Isso é um gráfico que pode ser perturbador para alguns, então cuidado ao prosseguir. O Dr. John House realizou a autópsia em Doreen e seu bebê em 1º de novembro, logo no dia seguinte ao crime. E segundo ele, Doreen teria morrido de ferimentos graves que teria resultado em sangramentos intensos. Os ferimentos teriam sido feitos por uma arma pesada de lâmina, muito similar a um facão de Stanley 18. Doreen, por sua vez, sofreu muitos cortes nas costas e na lateral da cabeça. Cortes esses que chegaram até mesmo a penetrar o seu crânio. John ainda disse que as feridas na cabeça foram as mais brutais, que chegaram até mesmo a fraturar o crânio, e uma delas chegou até mesmo a penetrar 5 centímetros para o cérebro de Doreen. Sua mão esquerda foi decepada e, como eu disse para vocês, encontrada bem na sala de estar próximo ao bebê. Os cortes nas suas costas chegaram tão fundo que chegaram até mesmo a penetrar nos ossos. O seu seio direito havia sido cortado 3 vezes e esfaqueado. Suas pernas e coxas sofreram feridas de corte, resultando assim em um corte aberto e um fêmur quebrado. O abdômen, por sua vez, tinha uma ferida aberta de 9 polegadas. E também foi atestado que enquanto o bebê ainda estava dentro dela, ela sofreu vários outros cortes. Seu estômago e intestino grosso foram abertos, e sua parede uterina e sua placenta também tinham cortes. O cordão umbilical, por sua vez, foi cortado bem próximo onde fica agarrado o bebê. Então, por conta das inúmeras feridas que Doreen estava, o bebê acabou sendo separado do corpo dela. A pequena Deanna, como vocês sabem, foi testemunha de toda essa atrocidade. E durante o julgamento, ela chegou a testemunhar que tinha ouvido o choro do irmão. A verdade era que o bebê tinha idade suficiente para poder permanecer vivo, mas havia uma discussão imensa se ele havia realmente respirado e chorado ou não. O bebê, por sua vez, sofreu graves ferimentos.
e alguns deles foi na cabeça, que chegou até mesmo a penetrar o osso. A omoplata dele foi cortada. Para quem não sabe, é essa parte da gente aqui, que interliga o ombro. Aqui na minha terra a gente chama de pá, essa parte. Essa parte do bebê foi cortada. A área da coxa direita, incluindo o pênis, o perino e o escroto, foram cortados. Sua perna esquerda foi decepada abaixo do joelho. O legista também declarou uma grande ferida de 5 polegadas que cortou a metade do corpo do bebê. Esse ferimento também se estendia até a parte superior do abdômen direito, passando pelo tórax até a axila esquerda, cortando assim a omoplata, a segunda vértebra V, um fígado, um pulmão e seccionando o coração. Essa ferida interrompeu seu coração e a circulação sanguínea. O exame de seus pulmões concluiu que ele nunca tinha sido expandido, então ele não poderia chorar porque não havia ar neles. Então, segundo o legista, o bebê nunca respirou e nunca viveu independentemente fora da barriga de Doreen, pois os ferimentos de Doreen foram tão cruéis que o impediram que ele respirasse. A defesa, por sua vez, chamou os amigos de Mike para testemunharem a seu favor. E eles alegaram que ele era uma pessoa compassiva, boa e que só estaria enfrentando um momento ruim. E que quando Paul estava vivo, ele se orgulhava muito de ser pai, que ele era um ótimo pai, mas a morte de Paul deixou extremamente abalado e desorientado. Antes do seu julgamento, ele foi entrevistado 5 vezes por um psiquiatra. E nessas consultas, Mike parecia se vitimizar muito pelo fato da sua deficiência auditiva. Acusou até mesmo Doreen de ter casos fora do casamento e fumar maconha. Disse também que todas as vezes que Paul estava na sua companhia, não queria mais voltar para a casa da mãe. Então o psiquiatra Dr. Samuel Besson concluiu que ele tinha uma raiva imensa de Doreen e que ele queria que Doreen tivesse morrido no lugar de Paul, pois a todo momento ele sentia que Doreen não teria feito o suficiente, pois ela não pulou na piscina para poder ajudar o filho e sim foi pedir ajuda para um vizinho. E sempre afirmando que tanto Charles quanto Doreen teriam feito isso propositalmente para poder afastar ele da vida deles. Durante suas consultas, Mike admitiu ao Dr. Samuel que teria matado sim Doreen, mas afirmou não saber que ela estava grávida. Ele também confidenciou ao médico que aqueles sacos que a polícia tinha encontrado era realmente para colocar os cadáveres de Doreen e Charles. Ele pretendia afogá-los e já tinha até mesmo preparado uma âncora para que eles fossem para o fundo do mar. A mãe de Mike também testemunhou, contou que o filho aparentemente era um homem normal e até mesmo tinha recebido alguns prêmios. Não ficou especificado que tipo de prêmios eram esses. Ela também afirmou que na noite que ele cometeu o crime, eles jantaram juntos. E por volta das 8h15 da noite, ela se retirou da casa dele e foi para o seu apartamento. Um vizinho de Mike também testemunhou, disse que ele entregou algumas correspondências que tinham sido entregues na casa dele por engano, e após isso ele se despediu dizendo que estava indo para uma festa de Halloween. Então, em agosto de 1988, o juiz decidiu que Mike era culpado por assassinato em 1º grau de Doreen e assassinato em 2º grau do bebê. Antes da sua sentença ser declarada, ele chorou soluçando, dizendo que se a morte dele trouxesse a vida de Paul de volta, que o matassem agora. Ele então foi condenado à morte por câmara de gás na prisão de San Quintín, na Califórnia. Mas em 2019, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, assinou um decreto onde ele dava ordens explícitas para colocar uma mortuária nas execuções, onde ele afirmava que a pena de morte é um verdadeiro fracasso. Então, com isso, a câmara de gás foi fechada. E desde 2006, nenhum preso é executado na Califórnia. Mike, por sua vez, foi eleito o prisioneiro modelo, tanto que ele passava cerca de 6 horas fora da sua cela. Enquanto isso, nas horas vagas, totalmente vagas, só vagas, ele corria pelo pátio da prisão junto com os outros presos, assistia esportes e jogava basquete. Nesse meio tempo que ele estava na prisão, ele entrou com vários recursos para poder conseguir a liberdade, e o último deles foi em 2017. E a defesa dele sempre batia no ponto de que ele não sabia que Doreen estava grávida e que ele não poderia assassinar um bebê que nem sequer respirou. A defesa também tentava ir pela linha de doença mental de Mike, mas todos eles foram negados.
Há quem diga que Mike nunca demonstrou remorso por ter matado Doreen e seu filho ainda não nascido. Já os policiais compareceram naquela noite de Halloween, compararam a cena do crime como algo que tivesse saído de um filme de Stephen King. Eles também disseram que o sangue era espesso e pegajoso e grudava nos sapatos. Após esse dia, alguns profissionais que estiveram no local do crime tiveram que fazer aconselhamento psicológico. E alguns deles até mesmo desistiram de continuar a carreira após testemunharem aquela cena de horror. Mike ainda tem amigos que o defendem, dizendo que ele enlouqueceu por um breve período de tempo e que ele não deveria estar na prisão. E que o caráter de Mike era bastante forte, mas infelizmente ele foi levado ao limite. Em uma das entrevistas que ele deu, ele chegou a dizer que a pena de morte para ele não fazia sentido, pois ele deveria ter sido acusado de homicídio culposo e não de assassinato em primeiro grau. Pois segundo ele também, ele ficou cego de tristeza ao imaginar o mundo dele sem um filho de 4 anos. E concluiu dizendo: perdi um filho e tenho que viver todos os dias com esse conhecimento. Eu quero um novo julgamento. Se as pessoas soubessem o que eu passei, o veredito teria sido diferente. E eu acho que não teria não, hein? Foi muito cruel. Mas com a pena de morte suspensa lá na Califórnia, e ele agora com 70 anos, possa ser que ele nunca enfrente essa sentença. O pai de Doreen, Franklin, morreu em 2007, e em entrevista ele disse que a morte da filha dele arruinou completamente a família. E disse que se visse Mike fora da prisão, o mataria com as próprias mãos. Catherine, a mãe de Doreen, por sua vez, compartilhou do mesmo sentimento do marido. Deanna e Charles, por sua vez, em entrevista, chegaram a dizer: eu quero que ele saiba que nós sobrevivemos e ele não conseguiu nos destruir. Estamos bem e ele não nos derrubou. E concluíram dizendo que o perdoavam. Não tenho nem o que comentar sobre esse vídeo de hoje. Só agradecer a vocês que ficaram até o final. Comentem aqui embaixo, a gente se vê nos comentários. Falem o que vocês acharam. Foi um caso extremamente cruel. Um caso que eu não conhecia, mas pesquisando sobre histórias de Halloween acabei achando. Então me sigam nas redes sociais, curtam esse vídeo. Esse sininho que tem aqui embaixo, se vocês apertarem nele, vai ativar as notificações. E todas as vezes que tiver um vídeo novo, vai chegar pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!